1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Todos encontraram o texto? Diz assim: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ainda Colossenses capítulo 3, verso 5, a gente leu do verso 1 ao verso 4, né? Uma das leituras de hoje, como igreja. Então você vai complementar agora a sua leitura com a minha. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, amados, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graça pela tua palavra que foi lida neste culto já por diversos trechos. E agora, a leitura que nós fizemos para meditar nela, nós pedimos a Deus que o Senhor ilumine e nos dê clareza, Pai, ao falar a tua palavra e ao receber a tua palavra. Que os nossos olhos possam ser abertos, que os nossos ouvidos também, ó Deus, estejam atentos ao falar do Senhor nesta noite com cada um de nós. Louvamos-te pela tua palavra bendita, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nesse domingo, né, que é o domingo que mudou, ou a semana que mudou a história da humanidade, a Semana Santa, ou a Semana
da paixão e ressurreição de Cristo. Então é importante para nós olharmos para esse evento fundamental na vida de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 15, ele introduz esse assunto a respeito da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque já havia, após a morte e ressurreição do Senhor, após a sua ascensão aos céus, mesmo entre cristãos, havia chegado a dúvida de que de fato Cristo teria ressuscitado ou não. E é interessante que Paulo, no capítulo 15, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, ele diz: irmãos, eu quero lembrar-vos do Evangelho. Então veja que Paulo não está trazendo algo novo, Paulo quer lembrar aqueles irmãos. Então Paulo coloca aqui para nós: antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi. Verso 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa afirmação é fundamental, queridos, para nós. Essa afirmação é fundamental para todos aqueles que foram um dia alcançados pela graça de Deus. Cristo, de fato, ressuscitou segundo as Escrituras. Talvez muitos dos jovens aqui vão se ver diante dessa questão, né? Na universidade, na escola, quando você estiver vendo lá o History, né? Eles não são cheios de colocar esse negócio. Revista super interessante, ver os meios de comunicação que estão aí. É claro que essa é uma afirmação de fé. Você não tem que buscar uma prova e dizer para as pessoas lá. Mas essa é uma afirmação daqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus. Nós poderíamos falar de boas razões que nós temos para crer que de fato Cristo ressuscitou e inclusive está escrito na história secular. Eu não vou entrar nesse ponto aqui hoje. Mas é importante que você e eu sejamos exortados, como a igreja de Corintos foi, de que segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou. Ele foi sepultado, verso 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo deixa um testemunho aqui, olha, ele apareceu para Pedro, ele apareceu depois para os 12, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, e finalmente ele foi visto por Tiago mais tarde e pelos apóstolos. Então a gente tem um farto testemunho de que Cristo ressuscitou. Agora, de fato, essa realidade da ressurreição de Cristo, amados, ao mesmo tempo que ela está disponível para a humanidade, em termos de testemunho, de pregação, ela também está escondida. Vocês já pensaram nisso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 25. O mistério da morte e ressurreição de Cristo, ela está proclamada no Evangelho, está disponível para todos que ouvem e ao mesmo tempo ela está meio que escondida para aquele a quem Deus quiser revelar. Então, no Mateus capítulo 11, verso 25, numa conversa de Jesus com os discípulos e orando ao Pai, Jesus diz: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa última frase é muito importante, irmãos. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Às vezes você não tem essa impressão de que, ao mesmo tempo que o Evangelho está disponível para todo mundo, há um mistério que Deus precisa revelar, essa palavra de graça, essa palavra de salvação? Às vezes você luta com um parente, com um amigo, você luta com alguém que você ama para que ele ouça a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, e olhe, ouça e receba com a mesma alegria essa mensagem de salvação, e para ele essa mensagem, foi gostoso ir ao culto, foi bom estar com você, mas eu não quero agora. Amados, ninguém conhece o Filho senão o Pai.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. De alguma maneira Deus revelou Jesus para você. De alguma maneira misteriosa, Deus em Cristo revelou Jesus para você, e você creu nessa mensagem, e você creu não apenas porque ela foi propagada num evento especial, numa cantata, numa encenação, não porque o Evangelho foi pregado de maneira correta para você, mas porque Deus abriu o seu coração para crer. E nesse sentido, queridos, você atendeu o convite da graça que diz no verso 28, na mesma sequência do texto de Mateus, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite da graça. Se você está aqui hoje, no domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, esse é o convite para você. Vinde a mim. Você tem andado cansado? Você tem andado sobrecarregado com os cuidados da vida, com a sua carreira, com o que você pretende fazer, com as suas relações, com os seus relacionamentos? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. De fato, o convite do Evangelho é esse: vinde a mim todos os que estão cansados. E quem são as pessoas que estão cansadas? A Bíblia diz que são todos. Todos carecem da graça de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Porque Romanos 3,23 nos afirma: todos pecaram, todos a uma pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, se Cristo ressuscitou, se Cristo de fato cumpriu o chamado de Deus para ele, o que Paulo está querendo ensinar a esses irmãos em Coríntios capítulo 15? Quais são, o que a ressurreição trouxe, não apenas para a igreja de Corintos, mas o que a ressurreição traz para você e para mim nesta noite? Voltemos lá para o texto de Coríntios. Queridos, a primeira verdade que esse texto traz para nós é de que a ressurreição de Cristo nos trouxe perdão de pecados. Perdão de pecados. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto de 1 Coríntios. Porque no verso 12, Paulo precisa exortar aqueles irmãos dizendo: olha, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns de vós que não há ressurreição, e se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, então Paulo complementa: a fé de vocês é vã, a minha pregação também se tornou vã. Nós somos mentirosos diante de Deus, nós somos falsos. E aí Paulo inverte o argumento e diz: não, mas Cristo de fato ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Paulo está tentando trazer esses irmãos para lembrar de que eles tiveram uma experiência de perdão de pecados, que eles tiveram uma experiência de encontro com a graça de Deus. E que se eles duvidarem em algum momento que Cristo não ressuscitou, então de fato eles permanecem nos seus pecados. Mas a ressurreição de Cristo nos dá essa verdade, queridos. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Não apenas os pecados que você cometeu até aqui, mas todos os pecados que você há de cometer até o último dia da sua vida. Então, alguém poderia pensar, né? Mas, olha, então, peraí, já que eu estou salvo, né, pela graça, então deixa eu viver a minha vida, né? Não. E Paulo vai dizer aos romanos: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vai pecar para que a graça apareça? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A gente deve viver segundo a vontade de Deus. Então essa realidade, queridos, do perdão de pecados, ela aparece na vida daquele que crê no sacrifício da cruz de Jesus. Aquele que crê no sacrifício do Senhor na cruz e na sua ressurreição. Paulo dizendo também aos Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados.
Talvez você se pergunte, mas por que Cristo teve que morrer para redimir-nos do pecado? Para que Ele teve que morrer? Será que não teria um outro modo dele fazer isso? Será que Ele não poderia, como um Deus criador do céu e da terra, como Senhor do céu e da terra, como um Deus soberano, criador de todas as coisas, ter intervindo na história e ter remido de uma outra forma? Queridos, essa resposta não é simples, essa resposta de fato ela é complexa, e a teologia diz que Deus, Ele intervém na história não através de um ato mágico, não através de um ato como um super-herói, né, que dá uma ordem lá e as coisas acontecem, mas Ele intervém na história, entrando na história, vindo a este mundo, nascendo de mulher, né, tendo um ministério nesse mundo, cumprindo a profecia, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, experimentando o que é sofrer, o que é a dor, o que é a fome, o que é a sede, o que é perder um amigo próximo como Lázaro, o que é a dor de uma viúva, o que é a dor de um homem e de uma mulher. Jesus intervém na história por dentro, entrando por dentro e não dando uma ordem lá de fora. E o texto de 1 Coríntios nos diz ainda, a partir do verso de número 21, que visto que a morte veio por um homem, que homem era esse? Adão, né? Através de Adão todos morrem, ou todos morreram, todos pecaram e todos pecam, assim também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, se através de Adão todos experimentaram a corrupção, através de Cristo Jesus todos poderão experimentar a ressurreição para a vida eterna. Então essa é a primeira verdade que a ressurreição traz para mim e para você, queridos, que Cristo pode nos transportar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. E se você não teve um encontro com essa mensagem de graça, com essa mensagem que transforma, você hoje está ouvindo isso. Você hoje deve pensar a respeito disso. Você hoje deve refletir a respeito disso. E quem sabe você hoje deve clamar por isso. Dizer, Senhor, eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa graça. Uma segunda verdade que a ressurreição de Cristo nos traz, queridos, é que nós recebemos uma esperança eterna. Nós não recebemos apenas a salvação como perdão de pecados para essa vida, para esse momento, para esse contexto que nós vivemos, mas você recebe uma esperança eterna. Veja aí no 1 Coríntios, capítulo que a gente está acompanhando, né, no verso de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Queridos, muitos de nós recebemos a pregação do Evangelho apenas como um convite a escapar do inferno. Não sei como é que foi para você, mas eu fui criado num contexto, na década de 80, em igrejas evangélicas, a partir da minha família, num contexto em que você era convidado a aceitar a Cristo por medo. Olha, você já pensou no fim da sua vida? Você já pensou onde você vai passar a eternidade? Não que isso seja errado, mas a mensagem do medo, ela tem prazo de validade, né? Aqueles que obedecem por medo, daqui a pouco eles voltam às antigas práticas. Aqueles que são convencidos por medo, de repente eles podem esquecer da decisão que tomaram. Porque o medo, queridos, não transforma o nosso coração. Pelo contrário, a palavra de João na sua epístola é que o perfeito amor, ele lança fora o quê? O medo, né? O perfeito amor. E o perfeito amor, ele foi revelado em Jesus Cristo. O perfeito amor foi vivido em Jesus Cristo. O perfeito amor ressurgiu com Cristo e foi oferecido para você e para mim. E foi oferecido para você e para mim, não como uma esperança apenas para essa vida. Então você que foi salvo pela graça do Senhor, você tem uma esperança que transcende esse momento que você vive. Você tem uma esperança eterna.
Você tem uma esperança que não termina nessa vida. Você tem uma esperança que não te livra apenas da realidade da presença do pecado hoje, mas te livrará no tempo vindouro. Te livrará quando você for chamado para estar na presença de Deus. Te livrará e te dará paz para viver hoje. Essa semana a gente foi fazer um trabalho na rua com algumas pessoas que têm essa prática no centro de São Paulo, e enquanto algumas pessoas alimentavam os moradores de rua na madrugada de São Paulo, era um grupo de 12 a 13 pessoas que eu estava junto com eles, e eu fiquei na parte da equipe que deveria conversar com quem estava ali comendo, ou tomando uma água, ou pegando uma roupa nova. E eu me aproximei de um casal e perguntei: qual é a situação de vocês? Por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? A Aline, de 32 anos, me disse: eu estou aqui porque eu não tenho paz. Porque eu não tenho paz. Eu não tenho esperança. E aí eu comecei a falar para ela do Evangelho. No começo, ela foi me ouvindo, ela foi me acompanhando. Daqui a pouco parece que ela se desligou do que eu estava falando. Então aqui a gente tem uma realidade, queridos, de que, e não importa se o homem ou se a mulher está nas ruas, está numa situação de risco, está numa situação de vulnerabilidade, onde quer que ela esteja, não importa se seja uma pessoa como eu e você, que temos um lugar para morar, que temos uma casa, todos nós precisamos de paz. Todos nós precisamos de esperança. Todos nós precisamos de uma esperança que não se limita a esses dias que nós vivemos. E é isso que Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo traz, ou trouxe, para nós. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ela é uma esperança pequena. Ela é uma esperança pequena. Mas a esperança que a ressurreição trouxe é uma esperança eterna. É uma esperança para você, é uma esperança para nós, é uma esperança para a igreja de Cristo. E uma terceira verdade, queridos, que a ressurreição de Cristo trouxe, e aqueles irmãos de Corinto precisavam ser lembrados, porque eles estavam em dúvida quanto a essa questão, é a realidade da vitória de Cristo sobre todas as potestades, sobre todos os poderes, sobre todas as autoridades. E aí Paulo começa a introduzir esse assunto aqui a partir do verso 24 com 25, dizendo assim: olha, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nós costumamos estudar em teologia que o reino de Deus ele foi implantado e o Senhor já reina, e existe o já e o ainda não, Quer dizer, o Senhor ele é rei sobre todas as coisas, ele reina, todos os poderes, todas as potestades, todas as autoridades, todos os governos e domínios estão debaixo da autoridade de Deus. Mas isso não quer dizer que o Senhor esteja ainda reinando plenamente, porque o Senhor delegou essa autoridade para prefeitos, governadores, presidentes e congressistas, deputados, vamos pensar assim, mas esses têm usado mal a autoridade que Deus os delegou. Então, ou seja, haverá um momento que Deus vai reunir todos esses poderes em Jesus Cristo e vai dizer: não, agora a justiça há de reinar, agora a justiça há de aparecer. Então, num certo sentido, o Senhor já está reinando, e num certo sentido, esse reinado ele vai aparecer de uma maneira plena e completa. E Filipenses nos dá uma ideia de que, de fato, na cruz, abra lá em Filipenses capítulo 2, verso 15, o Senhor, ele despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aqui a imagem que eu tenho, talvez essa imagem ajude você, é a imagem de um rei voltando da guerra,
juntamente com o seu exército, e ele entra na cidade, né, montado num cavalo, juntamente com todos o seu exército, e com um estandarte, dizendo: olha, eu venci, eu triunfei. E a imagem que nós temos, queridos, é de que Cristo ressurreto, ele é aquele que vem, né? Ele vem como um rei, proclamando a vitória sobre todos os principados e potestades. Por quê? Porque na cruz ele os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles. De fato, o Salmo 24 nos dá uma noção disso, né? Vocês lembram do Salmo 24? Vamos dar uma olhadinha nele? De como Jesus é proclamado o rei? Um salmo messiânico, um salmo que nos revela isso, quando, a partir do verso de número 7, ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Às vezes a gente fica preocupado, né, com as situações, especialmente o momento que nós vivemos no Brasil. O que vai acontecer com o governo? O que vai acontecer com a população? O que vai acontecer com esse vácuo de liderança? Com esses poderes que não se submetem ao Senhor? Com esses poderes que foram delegados a autoridades humanas, e essas autoridades humanas não se reportam mais a Deus? Queridos, o servo, ele só tem dois caminhos diante de Deus: obedecer ao Senhor ou desobedecer também debaixo do desígnio do Senhor. Quando as autoridades estão desobedecendo, ainda assim o Senhor continua reinando. Quando um homem não ouve a mensagem do Evangelho, quando o jovem, quando a mulher, quando qualquer pessoa ainda não recebe com alegria a mensagem do Evangelho, ainda assim o Senhor continua sendo Deus e Rei, aguardando que todos se rendam ao Rei da Glória. E de fato haverá um dia, diz a palavra de Deus, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E para nós terminarmos, querido, como é que nós podemos viver diante de tão grande ressurreição? Você e eu sabemos que somos perdoados, que temos uma esperança eterna, que o Senhor já triunfou sobre todos os poderes, mas a pergunta que talvez você gostaria de levar para casa é: como que eu posso viver diante de tão grande ressurreição, pastor? E Colossenses nos ajuda a perceber um pouco isso. No texto que a gente leu aqui hoje, partindo dos primeiros 4 versículos do capítulo 3, ele diz: olha, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. O que é você e eu pensar e buscar as coisas lá do alto, queridos? Será que seria aquela divisão, né, simplista que algumas igrejas evangélicas costumavam fazer no passado? Não, eu quero buscar só aquilo que é sagrado, eu quero só buscar as coisas espirituais, né, as coisas que não são espirituais, as coisas ordinárias do dia a dia, eu quero deixar para depois, né? Talvez eu não vou investir na carreira, talvez eu não vou estudar, talvez... É claro que a igreja melhorou muito nessa compreensão, né? E hoje a gente entende que não existe uma espiritualidade dividida, no qual você se envolve com algumas coisas que são sagradas e com outras que são profanas, ocasionalmente. Não, nós entendemos que o cristão, ele foi ressuscitado com Cristo para viver integralmente a sua vida. Então você precisa viver como uma pessoa ressuscitada, como uma pessoa que experimentou a novidade de vida, como uma pessoa que é uma nova criatura no seu trabalho, nos seus afazeres do dia a dia, na escola,
no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos. Então a gente é convidado a viver em novidade de vida, recebendo essas coisas que são lá do alto e vivendo de maneira ordinária, de maneira comum, de maneira absolutamente comum. Então o que são as coisas terrenas? São as coisas boas que Deus colocou no mundo e que você e eu devemos viver para a glória do Senhor, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz, né, trabalho, estudo, compor uma música, escrever alguma coisa, todas essas coisas precisam ser feitas para a glória de Deus. Então Deus derramou sua graça comum sobre a humanidade, mas muitos dos que têm recebido a capacidade de criar, de fazer e de inventar, não têm feito para a glória de Deus, não têm trabalhado com essas coisas para a glória do Senhor. Então pensar nas coisas lá do alto é entender que todas as coisas pertencem ao Senhor, e tudo que a gente tiver envolvido nelas precisam ser vividos para a glória de Deus. Um outro ponto ainda, que a nossa união com Cristo nos faz lembrar que a nossa luta contra a carne ainda não terminou. Por isso, a partir do verso 5 ele vai dizer: irmãos, façam morrer a vossa natureza terrena. E aí os apetites aparecem, né? Os apetites aparecem, talvez feridas da alma, talvez a nossa luta contra o pecado, a questão da prostituição, da impureza, da paixão, dos desejos, da avareza, das coisas que de fato nos afastam de Deus e fazem nos questionar muitas vezes se de fato experimentamos a nova vida em Cristo. E Paulo ainda assevera: irmãos, vocês andavam nessas coisas antes, noutro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora não. Despojem, né? Tirem, lancem fora toda a ira, indignação, maldade, maledicência e tantos outros pecados que a cada dia a gente precisa correr para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, crucifica o velho homem, crucifica esses desejos, essa prática pecaminosa, né? E aí Paulo inclui coisas que a gente às vezes nem dá muita atenção, né? Mentir uns aos outros, não receber o outro conforme ele é, não perdoar o outro, não suportar o outro, reter o perdão quando alguém erra conosco. E o texto diz no verso 13: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então a ressurreição, queridos, nos libera para viver novos relacionamentos uns com os outros. A gente pensa muitas vezes na ressurreição como um ato que apenas nos redime do pecado e nos prepara para ir para o céu. Não apenas isso, não somente isso, mas a ressurreição te dá condições de viver em família. Uma coisa que me deixou impressionado na madrugada da quarta-feira em São Paulo com os moradores de rua foi que a maioria deles disseram que tem casa, que tem família e que não conseguem viver em família, que não conseguem administrar os conflitos, que não querem se submeter às regras. Na família tem regras, né? A família tem hora de acordar, tem hora de se alimentar, tem que fazer alguma tarefa em casa, enfim, alguém precisa dizer para nós algumas coisas e a gente precisa interagir com essa realidade da casa. E muitos não querem. De fato, queridos, a ressurreição de Cristo trouxe essa realidade de que o Senhor te habilita para viver com alguém que é muito diferente de você, com irmãos em Cristo que é muito diferente de você, com irmãos em Cristo que você precisa ser paciente, bondoso, longânimo, não maledicente em relação a esse irmão, não apenas alguém que você vai suportar, mas que você também vai amar. Se o poder da ressurreição que Cristo compartilha com você na nova vida não te habilita para isso, é vã a nossa pregação, é vã o nosso cristianismo. Sabe por quê? Tem outras religiões inspirando as pessoas e elas estão fazendo melhor do que nós. Mas se você e eu experimentou, queridos, a graça de Deus,
estamos sendo transformados de glória em glória, estamos sendo tratados no nosso caráter, na nossa capacidade de conviver. Então, de fato, queridos, você e eu estamos juntos. O Senhor está trabalhando em nós, e Ele não terminou a sua obra, e a Bíblia nos afirma que Ele é capaz de completá-la. Ele é capaz de completá-la. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, que o Senhor nos ajude a viver os benefícios da ressurreição, a viver debaixo dessa graça que perdoa, dessa graça que proclama a esperança eterna, dessa graça que publica que o Senhor triunfou sobre todos os poderes e autoridades, mas ao mesmo tempo que essa realidade parece ser fora de nós, o Senhor nos coloca de pés no chão dizendo: olha para o lado, o poder da ressurreição, fazer a cada dia, construir a cada dia relacionamentos que glorifiquem o nome do Pai. Amém?